Oi, oi, pessoal! Se você tem um filho ou uma filhinha de 3 anos em casa, talvez você já tenha dito essa frase que eu vou falar agora, talvez você já tenha dito mais do que gostaria. Eu não aguento mais essas birras, socorro! Se esse é o seu caso, ou mesmo que não seja, que a sua criança não seja uma criança que faz muitas birras, o vídeo de hoje é sobre a educação financeira aos 3 anos de idade. Então, se você tem uma criança em casa nessa idade, ou se você conhece alguém, ou se você é professor nessa faixa etária, vem comigo! Bom, na introdução do vídeo eu já trouxe a questão das birras, que ela costuma ser uma dor muito grande dos pais. Mas calma, hoje você vai entender o que tá por trás das birras. E o que isso tem a ver com o desenvolvimento da criança e, consequentemente, com a educação financeira. Bom, a gente precisa, para começar esse vídeo, falar sobre o auge das sinapses cerebrais. Você sabia que aos 3 anos, o cérebro humano atinge o maior número de conexões neurais de toda a vida? Vou repetir. Aos 3 anos, o cérebro humano atinge o maior número de conexões neurais de toda a sua existência. É muita coisa acontecendo para uma criança muito pequenininha ter que lidar. O cérebro é a parte mais complexa, né? Comanda todo o corpo e essa criança tá ali passando por todas essas transformações. Então, temos aí esse dado, que ele é muito importante. Por que que a gente precisa trazer esse dado para falar sobre a criança de 3 anos? Porque essa é uma fase muito intensa. É cheia de aprendizados, experimentos e por conta dessa tamanha intensidade, muitas emoções desorganizadas. Eu deixo aqui a recomendação, tá? Quem é mãe e pai quer saber um pouco mais, quer traduzir um pouco os comportamentos das crianças, entender, saber como atuar, eu deixo a recomendação desse livro, tá? Ele é muito legal, O Cérebro Infantil, e ele não é numa linguagem acadêmica, não é uma linguagem que só professor pode ler, é uma linguagem para o público geral, tá? O Cérebro Infantil. Bom, esse livro, que é da Taina Payne Bryson e do Daniel Siegel, eles trazem a informação de que o cérebro, nessa idade, ele ainda é imaturo justamente nas áreas que controlam o impulso e o comportamento. E o que são as birras, gente? Por que que elas acontecem mais aos 3 anos? A birra é uma resposta emocional totalmente desorganizada. A criança, por não ter repertório de emoções e pensa, ó, vamos fingir que a gente é uma criancinha de 3 anos. Você tava lá, você era um neném, enquanto você era um neném, você tinha todas as suas necessidades imediatas atendidas por meio do choro. Então o choro era uma linguagem. Então se você chorava, iam trocar sua fralda. Se você chorava, ia ver se você estava com algum incômodo, iam te alimentar, ia te amamentar. E depois que você desenvolve a linguagem, o mundo adulto meio que espera que você não se comunique mais pelo choro, porque você já sabe usar algumas palavras, mas você ainda está em transição. Enquanto essa transição acontece, o seu cérebro está lá formando um monte de sinapses, muita coisa está acontecendo e você não tem repertório para lidar. E a birra, ela costuma ter um contexto. A criança não vai sair fazendo birra. Acordei, deixa eu fazer uma birra aqui, tô a fim de fazer uma birra. Geralmente é uma resposta emocional quando a criança está frustrada, com sono, com fome, ou quando ela é contrariada. É importante a gente entender que aos 3 anos a criança ainda está começando a desenvolver o controle inibitório. O que é isso? Ai, claro, que palavra difícil. Controle inibitório nada mais é do que a capacidade de conter os impulsos. Então a gente usa muito isso para não sair fazendo tudo que dá na telha. Ah, eu tenho vontade, alguém me irritou, eu tenho vontade de meter a mão na cara da pessoa. É o controle inibitório que nos impede de fazer isso. E aos 3 anos, ele ainda tá começando, ele tá muito assim, não tá praticamente nada formado, tá? O início tá se dando a partir dessa idade. Então, quando a criança tem um impulso e ela tá ao mesmo tempo com muita sinapse, um desenvolvimento neurológico muito acentuado, ela também tem um desenvolvimento motor muito acentuado. Então, a partir do momento em que ela tem o impulso de fazer algo, gritar, chorar, bater, espernear, ela faz, porque ela não tem esse controle inibitório. Ou seja, a criança que te desafia, ela não é desobediente,
é neurodesenvolvimento. É lógico que a gente, como pais e mães, a gente não vai deixar a criança fazer tudo o que ela quiser, que aí a gente entra na permissividade. Esse monte de ferramentas que a gente tem hoje é justamente para nos auxiliar. Mas a partir do momento em que a gente sabe que aos 3 anos é esperado que a criança faça birra, a gente vai deixar a criança fazer o que quiser, aí a gente está sendo negligente, a gente está se esquivando das abordagens que a gente, como adulto, nós somos os maduros da relação, nós temos o cérebro plenamente desenvolvido, então cabe a nós tomar as atitudes e conduzir essas circunstâncias e essas situações com os nossos filhos. E as birras, quando elas acontecem no contexto do consumo, tem muita mãe, muito pai que me procura e fala: ai, meu filho tá muito consumista. Eu pergunto: quantos anos? Ah, tem 2 anos e meio, tem 3 anos. A criança não tá consumista, ela quer tudo que ela vê e aí quando ela não recebe, ela fica frustrada e manifesta de uma maneira mais intensa. E como a gente pode fazer? Eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias que vão ajudar, se você tem uma criança de 3 anos em casa, a conduzir esses momentos. 4 estratégias muito simples, tá bom? A primeira, que eu costumo falar em muitos vídeos meus, sei lá, pelo menos metade dos meus vídeos vocês vão ver eu falando isso. A primeira, nomear os sentimentos. Você tá bravo porque você queria o brinquedo, mas não é permitido. Aí a criança vai entender que aquilo que ela tá sentindo é raiva, ela tá brava, ela tá com raiva. Você tá triste, ela vai entender. E sabe o filme Divertidamente? É lógico que o filme acontece, o primeiro, né, acontece com a personagem principal com em torno de 8 anos ali, mas essa questão de conhecer aos 3 anos é como se ela estivesse sendo apresentada aos divertidamentos dela. Como ela vai ser apresentada? Como ela vai entender? A gente, como adulta, muitas vezes não sabe nomear nossos incômodos, não sabe falar como a gente se sente, por que a gente se sente. E a partir do momento em que logo ali aos 3 aninhos, os pais estão fazendo isso de nomear e de conversar com a criança sobre isso, ela vai desenvolver o repertório para, de forma autônoma, reconhecer, nomear e lidar com esses sentimentos lá na frente. Segunda estratégia, você precisa manter limites firmes, mas com empatia. Como é isso, Clary? É firmeza e gentileza na educação. Você pode sim acolher. Eu entendo o que você quer, mas hoje não vamos comprar. Não estava combinado. Isso é ser firme. Você não precisa ser firme gritando com a criança, você não precisa ser firme partindo para violência, até porque isso é crime. Você pode ser firme com gentileza, comunicando claramente o que pode e o que não pode. Limites. Terceira estratégia, antecipar situações de estresse. Então, assim, você já sabe que a criança vai ficar muito tempo, a fome vai bater, e conforme a fome vai acontecendo, a irritação, vai ter uma birra, ou você vai no supermercado e a criança vai ver muita coisa, você pode antecipar, você pode antever e se precaver, não tem problema nenhum. Isso é uma estratégia inteligente. Tem gente que fala: você tá criando uma criança Nutella. Muitas vezes os haters que eu recebo aqui vêm e falam: essa coach de Enzos e Valentinas, quando a pessoa quer me ofender, ela me fala isso, né? E eu fico realmente muito brava. Não é isso, gente. Ter maturidade para criar e educar uma criança é entender os momentos com os quais ela não sabe lidar, se antecipar e oferecer estratégias para ela lidar. Não tem problema nenhum você contornar essas situações. Se você sabe que seu filho com fome, com sono vai ficar muito irritado, leva um lanchinho. Pausa para uma soneca durante o passeio, não tem problema nenhum. Ele tem só 3 anos. E a última estratégia, a quarta e mais importante, é reforçar o vínculo afetivo nos momentos de calma. A gente acolhe no momento de crise, quando a criança tem 3 anos, e educa no momento de calma. É no afeto, na presença, no momento depois que aquele turbilhão já passou. Se você quiser dar uma lição de moral numa criança que está numa crise de birra, ela não vai disputar, às vezes ela vai reagir de forma física. No momento de calma, você se vincula com a criança, constrói o vínculo afetivo e você vai ver que vai funcionar. E aí, trazendo para o contexto do consumo de forma mais aprofundada, aos 3 anos a criança ela já começa a perceber que alguns dos desejos dela se realizam não só pedindo para o adulto, se realizam a partir de compras que são feitas. Não tem aqui em casa, então eu preciso ir no mercado. É nessa hora que as birras em shopping, loja e supermercado acontecem. E o papel do adulto aqui é crucial, é essencial, é muito importante. A criança precisa desde cedo aprender que nem tudo pode ser comprado. Desejar e querer alguma coisa, mas que nem por isso ela vai ser sempre atendida. E isso, gente, é necessário ser firme sim.
porque a partir do momento em que você diz um não, e aí a criança insiste, aí você vai lá e cede, você começa a criar uma forma de comunicação de que, se eu insistir, a minha mãe cede. Então o caminho é a insistência. Há regras, há limites e há circunstâncias, principalmente quando se trata do orçamento da família, de coisas que não são essenciais, não são necessárias, que precisam ser olhadas e precisam ser entendidas claramente pelas crianças como limites, os quais ela não pode ultrapassar. E aí agora, para encerrar esse vídeo, eu trago para vocês um panorama do que o seu filho de 3 anos está fazendo na escola, tá? Bom, segundo a BNCC, que é o documento aí que rege todo o conteúdo, né, Base Nacional Comum Curricular, é o que todas as escolas têm que desenvolver, os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento na educação infantil e que é comum e que as escolas têm que trabalhar. O que seu filho de 3 aninhos está aprendendo lá na escola e como isso vai se conectar com tudo que a gente falou? As práticas escolares aos 3 aninhos, elas buscam desenvolver a identidade da criança, a autonomia, a escuta, a linguagem e, sobretudo, a interação com o outro. Um dos objetivos, eu vou citar aqui para vocês, é demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade nas interações com crianças e adultos. Ó, como esse objetivo de desenvolvimento e aprendizado é claro. E aí, para cumprir esse objetivo, tem vários, tá? Na BNCC tem vários. Os professores vão empreender estratégias aí e fazer oficinas pedagógicas, brincadeiras, para que as crianças consigam construir essa habilidade, desenvolver esse aprendizado. E esse que eu mencionei sobre interação de crianças e adultos se conecta com o desenvolvimento emocional e com a educação financeira, principalmente quando a gente fala sobre dividir, esperar, negociar. Isso é interagir. E o que você, como mãe e pai, pode fazer em casa? Eu vou deixar aqui do lado, tá? Estabelecer limites claros com afeto. Usar histórias infantis que abordem sentimentos e frustrações, e aqui eu falo de todos os meus livros, todos são assim. Evitar o consumo como forma de barganha ou como forma de acalmar a criança. Incentivar escolhas simples. Maçã ou banana, camiseta azul ou verde, dando essa liberdade controlada, mediada pelo adulto. E o mais importante, validar os sentimentos, sim, mas sem ceder a todos os desejos da criança. E por que, gente, que isso importa para o futuro financeiro do seu filho? As crianças que aprendem a lidar com frustração, justamente nessa fase em que ela é mais desafiadora, têm mais chances de desenvolver a autorregulação. Porque quando a criança é pequena, o papel do adulto é fazer uma corregulação, porque a criança não se regula sozinha. E conforme ela cresce, ela vai atingir a autorregulação das suas emoções, dos seus sentimentos. E além da autorregulação, a criança aprende logo na primeira infância a desenvolver foco e resiliência. E essas habilidades, é lógico que uma criança de 3 anos não vai ser focada, é o início, a gente está falando ali da base sobre qual, a gente está falando de um alicerce, né? Vai vir os tijolinhos ali para construir tudo, é aos poucos, e conforme a gente for evoluindo nessa série, vocês vão aprendendo mais. Então, voltando, essas habilidades são fundamentais para lidar com dinheiro. Saber esperar, resistir aos impulsos, pensar antes de agir. Tudo isso está sendo formado na sua criança aí que tem só 3 aninhos de idade. E se você chegou até aqui, parabéns! Você está dando um passo muito, mas muito importante para educar com mais consciência. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo que tiver direito e manda para outras famílias e para educadores também que atuam com essa faixa etária. Deixa aqui nos comentários como tem sido as birras por aí. O que você já testou que funcionou? O que você me diz? O que você pode compartilhar da sua maternidade, da sua paternidade ou da sua docência aqui nos nossos comentários. Nos próximos vídeos a gente vai seguir com a série Educação Financeira por Idade e a gente vai falar da criança de 4 anos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!